taxa de juros, porque a gente está fazendo a tabela prática de juros compostos, então tabela prática de juros compostos sempre vai trabalhar com os juros. Os juros compostos, de modo geral, ele sempre vai trabalhar com administrativo do financiamento. Todos os contratos que são em juros compostos, eles vão trabalhar com juros sobre o saldo devedor do período anterior, promovendo a capitalização aí na parcela. Aí isso é um detalhe que a gente pode discutir em outros momentos, tá? A prestação é dada, né, 2.204,51, tá aqui 2.204,51, por que é dada? Porque cobraram do cliente essa prestação, então não adianta discutir. E o saldo devedor, você vai ver que no final deveria bater, tá vendo? Mas no final não bateu. Por que que não bateu esse valor aqui no final? E aí a ideia é muito simples. Por que que não bateu? Porque o banco não cobrou a taxa que ele prometeu, que era a taxa de 1,24% ao mês. Ele não cobrou essa taxa de 1,24%. Então, agora vamos descobrir qual foi a taxa. Vou colocar aqui, ó, 2, descobrir a taxa cobrada. Descobrir qual foi a taxa cobrada. Opa, a taxa cobrada. O que eu preciso para descobrir qual foi a taxa cobrada? Eu preciso do prazo, eu preciso do PMT da prestação, vou colocar aqui prestação, e eu preciso do valor presente. Preciso dessas 3 pessoas aqui para eu calcular a minha... Então, o prazo aqui, eu sei que são 60, né? Estou repetindo aqui só para o valor da prestação. É 2.204 e o valor presente, o valor que o cliente ficou devendo, foi os R$91 mil. Então, vamos achar a taxa de juros. Vou colocar aqui, pular uma linha. Taxa de juros. A fórmula é igual taxa. Abre parênteses, número de período, está lá o prazo. Prestação, eu vou colocar em negativo a prestação e o valor presente aqui selecionado. Edilson, por que a prestação está negativa? Regra do fluxo de caixa, matemática financeira básica. Aí você, especialista, você já sabe como que isso funciona. Então aumentei, olha só. Então o agente financeiro prometeu que ia me cobrar uma taxa de juros de 1,24%, mas na verdade ele me cobrou uma taxa de juros de 1,29%, 1,30%, né? Se a gente for fazer o arredondamento igual a ele, 1,30%. Então vamos verificar aqui que se com a taxa de 1,30 se dá certo. Vamos pegar aqui na coluna de juros, né? Então, os juros aqui estava sendo contratado. Juros é igual saldo devedor vezes a taxa de juros. Vamos mudar aqui o campo da taxa de juros. Colocar 1,29 para ver se meu cálculo está correto. Vou travar apertando F4. E aí vamos repetir para todos os períodos. O que aconteceu lá no final? Zerou. Então, o agente financeiro, ele prometeu que ia cobrar uma taxa de juros de 1,24%. Enquanto, na verdade, ele cobrou uma taxa de juros de... Vou colocar aqui, ó. Colocar em negrito. Ele prometeu cobrar uma taxa de 1,24% ao mês. Na verdade, cobrou uma taxa de juros de 1,30% ao mês. Então, a gente já achou aqui um ponto para brigar no processo. O cara não respeitou nem mesmo o contrato. Então, tá, já achei aqui. Vamos pesquisar. Segundo passo, pesquisar a taxa estava sendo cobrado no site do Banco Central. Então vamos entrar aqui, ó, sistema gerenciador de séries temporais, séries temp, entrou aqui em séries temp, eu vou aqui em indicador de crédito, taxa de juros com recursos livres, taxa de juros porcentagem ao mês, eu vou procurar aqui ao mês já, taxa de juros com recursos livres, a gente vai procurar a série 25745. Eu acho que é 25, não. É consignado para setor público, 25467. Taxa média mensal de juros, pessoas físicas, crédito pessoal consignado para trabalhador do setor público. Trabalhador do setor público, servidora estadual, trabalhador do servidor público, tem aqui desde junho de 3 de 2011 até janeiro de 2020. Vou clicar em consultar séries. Nem vou marcar nada aqui, só vou pedir para visualizar valores. E vou procurar lá, o contrato foi feito em setembro de 2012. Setembro de 2012 esse contrato foi feito. Então vamos buscar informação para setembro de 2012. Setembro de 2012, 1,76 era a taxa média. Se a taxa média de mercado era 1,76 e a taxa cobrada foi de quanto? Vamos voltar aqui.
Olha só, taxa média do contrato, taxa média do Bacen, taxa média do Bacen. Qual que era a taxa? 1,76% ao mês. A taxa do contrato, 1,24%. Taxa cobrada, 1,30%. E aí surge aquela dúvida crucial: compensa para esse cliente entrar ou não entrar com esse processo, já que se ele pedir a recomposição, né, se ele pedir para voltar para a taxa média do Bacen, esse cara, a prestação, ele vai pagar uma prestação mais alta. Você está vendo que eu quis trazer esse caso aqui exatamente para a gente poder discutir essa questão de o que eu faço quando a minha taxa de juros, a taxa de juros do meu contrato, a taxa de juros que foi cobrada de mim está abaixo da taxa média divulgada pelo Banco Central. A taxa média divulgada pelo Banco Central é a taxa média cobrada de todos os servidores do setor público. Na média, sai esse resultado, 1,76. Mas a cliente aqui no caso, ou o cliente no caso aqui, ele tinha conseguido uma taxa mais barata do que a taxa definida pelo site do Banco Central, que era a taxa de 1,24. Então, o que a gente vai fazer? Vai pedir a taxa média ou a gente vai usar a taxa do contrato? Sabendo que a taxa do contrato não foi respeitada. O que eu vou fazer? Vou usar a taxa média ou usar a taxa do contrato?